Inicialmente, presidente, algumas considerações sobre a Rio+20. Sustentabilidade. A mim parece que a tese da sustentabilidade é semelhante a sonharmos com a existência de um canibal vegetariano. A sociedade capitalista de consumo é absolutamente incompatível com a preservação da natureza. Outro dia, na nossa comissão do Parlasul, o economista Carlos Lessa citava um fato ocorrido com a unificação das Alemanhas. E eu não estou fazendo a defesa da Alemanha Oriental, que foi uma campeã de predação da natureza. Um exemplo terrível a ser conhecido e criticado no mundo inteiro. Mas as fábricas de lâmpada da Alemanha Oriental produziam lâmpadas de extraordinária duração. Segundo Lessa, lâmpadas que poderiam durar 25 anos. Com a unificação, a primeira coisa que as empresas produtoras de lâmpadas ocidentais fizeram foi comprar essas fábricas para fechá-las. Porque a produção capitalista de lâmpadas, embora as lâmpadas possam ter uma duração fantástica, programam a sua obsolescência para vender novas lâmpadas aos consumidores. É muito difícil acreditar que esse capitalismo brutal de consumo, que vive da obsolescência daquilo que produz, possa se compatibilizar com a preservação da natureza. Isso me leva a acreditar que a Rio+20 se torna num fracasso anunciado. Imaginar esse desenvolvimento sustentável protegendo a natureza é como imaginar que alguém resolvesse curar um câncer que tivesse lhe acometido, mudando o corte de cabelo e o penteado. Porque a predação e o consumo são inevitáveis numa sociedade capitalista selvagem de consumo como nós vivemos. O modelo capitalista, da forma com que se apresenta hoje, no Brasil e no mundo, é incompatível com a preservação. Eu lia, outro dia, uma projeção da existência de automóveis no Brasil. Em 10 anos teremos 70 milhões de automóveis. Esses automóveis serão guardados aonde? Transitarão por que estradas? E lia também que, embora as cidades ocupem 2% da superfície da Terra, é nas cidades que se consome 75% do que o planeta produz. É absolutamente incompatível com a sobrevivência sustentada ou não sustentada do planeta a existência de mais países com a capacidade de consumo dos Estados Unidos, de países europeus, do Japão e da China. Mas todos os países se pretendem países desenvolvidos com grande consumo. E todo o programa de governo do Brasil se sustenta em cima da ampliação do consumo, embora tenhamos esquecido a produção e estejamos primarizando a nossa economia. Portanto, fica aqui uma observação, a meu ver, definitiva. Não vamos a lugar algum se o modelo econômico não for modificado. Mas eu não quero transformar esse meu pronunciamento num pronunciamento pessimista. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, o instinto de sobrevivência da humanidade vai necessariamente pôr fim a esse modelo. Por enquanto, os governos estão profundamente ligados às grandes corporações, ao interesse econômico, aos grandes bancos, que não enxergam nada. Enquanto isso, espécies animais, espécies vegetais e insetos estão sendo exterminados. E no processo de sobrevivência e adaptação e modificação, essas espécies exterminadas se transformam numa perda absolutamente irreparável. Até porque o estudo dessas espécies, da forma com que vivem, da resistência brutal, por exemplo, de um crocodilo às infecções, poderiam assegurar a sobrevivência
da humanidade daqui para frente. Mas eu acredito que as providências serão tomadas mais cedo ou mais tarde, porque o modelo é rigorosamente insustentável. Quero fazer, presidente, outra observação sobre o funcionamento do nosso Senado Federal. Eu acho que as pessoas estão sendo induzidas a acreditar que tudo aquilo que o líder do PSDB diz aqui nesse plenário é verdade. Porque quando, num Senado com 81 senadores e lideranças do governo, dos partidos que apoiam o governo, lideranças bem nutridas de cargos em comissão e de técnicos, quando o líder da oposição diz o que quer, critica quem quer e como quer, e não é contestado, nós todos, a opinião pública é levada a acreditar que tudo que esse líder diz é verdade. E eu mesmo passo, como não tenho essa estrutura toda para contestar números e dados, passo a acreditar que talvez o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, seja o arauto da verdade e da redenção do país. Ele desconsidera a presidenta da República, desconsidera o Lula, desconsidera todos os quadros e ações do governo de uma forma genérica. E eu não estou dizendo que, a meu ver, ele não esteja acertado algumas vezes, porque não existe o governo perfeito e a oposição crítica é essencial para a sobrevivência da democracia. Mas eu quero dizer que não existe contraposição no plenário do Senado às acusações que vêm sendo feitas pelo líder do governo. É estranho. Um governo rigoroso e absolutamente sem liderança continua ganhando nas votações. Como é que funciona isso, então? O debate não existe ou não é necessário e tudo funciona com a liberação das emendas, as nomeações e a distribuição de ministérios? Não é essa a república dos meus sonhos. E não foi para um governo desta natureza que eu me empenhei tanto durante a campanha eleitoral. No entanto, eu não estou aqui para fazer o papel do Álvaro Dias, de criticar tudo como se fosse o divo da oposição, incensado pela Globo, com aparições constantes e olímpicas no Jornal Nacional. Eu quero dar a minha contribuição. E a minha contribuição de hoje vem na forma de um projeto de lei. Projeto de lei complementar. Poderia ser, se o governo assim quisesse, uma medida provisória, que dispõe sobre a execução de planos de ações especiais e confere a estados e municípios que se encontram com dívidas para com a União a faculdade de celebração de convênios com esta para aplicação especial das parcelas de pagamento de suas dívidas. Vou iniciar aqui o meu relato com a justificativa. Vou ler a justificativa, senador Paim. Um dos entraves ao desenvolvimento nacional tem sido a incapacidade econômico-financeira dos entes federados de impulsionar a economia local, em especial das unidades da federação. Este fato decorre, em grande parte, de dois fatores. A crescente participação da União no total da carga tributária nacional, em detrimento da participação dos estados e municípios, e o elevado endividamento dos estados, que impõe um desembolso mensal que varia entre 11% e 13% dos valores a eles devidos a título de fundo de participação. É um nhoque do governo federal em cima do FPM. Estudos do Ministério da Fazenda sobre a carga tributária total do país entre 2003 e 2007 revelam o declínio da participação relativa dos estados no total da receita, de 26,8% em 2003 para 25,6% em 2007. E eu transcrevo aqui, na justificativa do projeto, uma tabela. Conforme já mencionado, essa tendência de redução relativa da participação dos estados na receita tributária total nacional, aliada ao crescimento da população e ao consequente aumento das demandas sociais por serviços públicos, produz nos estados um crescente déficit de prestação dos serviços quando contrastada a demanda com a capacidade econômica daqueles entes em atendê-las. Agrava a situação o fato de que não há no horizonte de curto, médio ou longo prazo qualquer perspectiva de melhoria nas contas estaduais. Já disse aqui nessa tribuna que em 10 anos a dívida real foi
abatida em 5,5%, o que nos leva à projeção de que a dívida de municípios e estados só seriam abatidas em 200 anos, ou seja, rigorosamente, jamais seriam abatidas com o modelo de amortecimento que existe até hoje. Elas sacrificam a capacidade de investimento dos estados e são absolutamente não resolvíveis dessa forma. Ao contrário, a população continua crescendo, as demandas também, e a arrecadação relativa diminuindo. E a diminuição da arrecadação tem a tendência de continuar se agravando, mormente diante do quadro interno e externo de arrefecimento da atividade econômica, o que afeta frontalmente a receita nas duas principais fontes dos estados, Fundo de Participação e ICMS. Pela Constituição de 88, a principal receita da União, que era uma receita partilhada com estados e municípios, era composta de imposto de renda e ICMS. 80% da receita da União tinha essa composição e 20% as tais contribuições financeiras não compartilhadas e não compartilháveis. Hoje essa situação se inverteu. Na Constituição se colocou um dispositivo que permitia a criação dessas contribuições financeiras e elas de 20% subiram para 60%, enquanto o imposto de renda e o IPI caíram de 80% para 40%, derrubando a receita de estados e municípios só desta forma pela metade. A única solução que se pode encontrar para tal cenário é a formação de um programa que permita que entes federados, em lugar de transferir para a União as parcelas das dívidas anteriormente contraídas e que foram objeto de refinanciamento, ter a faculdade de utilizar das respectivas parcelas das dívidas para aplicar em criação de serviços públicos novos ou no aperfeiçoamento da máquina pública, investimentos em infraestrutura também. Daí porque propomos esse projeto de lei que estabelece essa faculdade e, ao mesmo tempo, determina a aplicação de recursos em novas ações de saúde, segurança e educação. Com isso, contribuirá a um só tempo para alavancar a economia de cada estado e para melhorar significativamente a qualidade e o potencial quantitativo dos serviços prestados. O que a União vai fazer com o dinheiro arrecadado dos estados e municípios? Mormente agora que, com a redução dos juros, a sua dívida pública arrefeceu, diminuiu significativamente. Ainda é enorme, mas diminuiu em relação ao superávit primário orçado, presumido, previamente estabelecido. Pois muito bem, o meu projeto de lei, que é uma lei complementar, estabelece normas sobre a execução de planos de ações especiais e confere aos estados e municípios que se encontrarem com dívidas para com a União a faculdade de celebração de convênios com esta, para aplicação especial das parcelas de pagamento de suas dívidas. Esse é o primeiro artigo. Artigo 2º. Constituem créditos a favor da União cujos pagamentos estão submetidos à presente lei as obrigações decorrentes de contratos firmados entre, por um lado, a União e, por outro lado, os estados e municípios, decorrente da aplicação das seguintes normas. Daí eu faço uma seleção das normas que constituiriam esses créditos a serem utilizados na forma dessa lei. A Lei 7.796, de dezembro de 89, a Lei 8.727, de novembro de 93, a Lei 9.496, de 11 de novembro de 97, a medida provisória 2.185-35, de agosto de 2001, que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária e outras que se especifica de responsabilidade também dos municípios. No artigo 3º, eu estabeleço que ficam os estados e municípios que têm dívidas para com a União, de que trata o artigo 2º desta lei, essas leis e essa medida provisória que eu já citei, autorizados a aplicar os valores das prestações de pagamento das dívidas nas seguintes finalidades: 50% para as despesas destinadas. Eu estabeleço a metade, para não fazer uma modificação abrupta no regime de arrecadação.
50% destinado à construção, ampliação, reforma e modernização de postos de saúde e hospitais. Construção, ampliação e reforma e modernização de escolas e demais unidades de prestação de serviços educacionais. Ao reaparelhamento dos órgãos de segurança pública. 50% em ampliação de outras despesas correntes e incremento dos quadros de servidores das áreas fins, nas funções de saúde, educação e segurança pública. Estabeleço aqui um parágrafo. Para os fins do disposto nesse artigo, a União firmará com os estados e municípios convênios em que ficarão definidas as formas de aplicação dos recursos das parcelas de pagamento dos empréstimos. Mais um parágrafo. Com vista à aprovação do respectivo convênio, o estado ou município interessado elaborará um plano de ação especial a ser submetido ao Legislativo correspondente na forma de projeto de lei de crédito especial. Nos anos seguintes ao ano de criação de cada dotação, as despesas em que serão aplicados os recursos de que trata esta lei constarão das leis orçamentárias anuais, na forma de dotações cujo título será acrescido do termo PAE. É o programa especial que nós estamos criando. Mais um inciso. Mesmo antes de aprovado e sancionado o projeto de lei de que trata o parágrafo anterior, o Estado ou município interessado apresentará o respectivo plano ao Ministério da Fazenda, que examinará a adequação do conteúdo aos fins previstos no caput desse artigo. Inciso 5º. Aprovado o plano, será firmado o convênio entre a União e o respectivo Estado ou município interessado. Mais um artigo, presidente Paim. Até o 5º dia de cada mês, os estados e municípios que tenham firmado os convênios de que trata o parágrafo 4º do artigo anterior, apresentarão ao Ministério da Fazenda a listagem de pagamentos efetuados para verificação da destinação nas finalidades previstas no respectivo plano de trabalho. Parágrafo único. Atestada pelo Ministério da Fazenda a utilização dos valores nas finalidades de que trata o caput do artigo 3º, a Secretaria do Tesouro Nacional promoverá a redução do pagamento das prestações com vencimento no mês seguinte, no montante efetivamente atestado. Mais um artigo. O Ministério da Fazenda regulamentará a presente lei até 90 dias após sua publicação. No entanto, o artigo 6º diz que a Controladoria Geral da União fará as auditorias nos estados e municípios para acompanhar a execução e aplicação dos recursos de que trata a presente lei. Artigo 7º. Os convênios de que trata esta lei não estarão subordinados às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de maio de 2000, nem às leis de diretrizes orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O principal problema que o governo federal tem hoje não é de caixa. Embora o PIB esteja recuando, a formalização da economia fez aumentar sensivelmente a arrecadação. Se não me engano, esse ano em 15%, em anos anteriores em mais do que isso. A nota fiscal eletrônica, a formalização da economia está compensando o arrefecimento das atividades econômicas. Mas depois de uma série de ministros afastados por suspeitas de corrupção, os ministérios estão desestruturados. Mas depois de anos de uma visão neoliberal do Estado mínimo, os ministérios estão sem engenheiros, sem planejadores, sem economistas, sem arquitetos e não estão conseguindo gerar projetos. Há 11 meses o Ministério dos Transportes não realiza com sucesso uma licitação. Há 11 meses. E nós vemos que o Ministério dos Transportes não chegou no trimestre ou nos 2 primeiros trimestres a 6,9% das necessidades reclamadas no projeto inicial do PAC. O gasto do PAC no Brasil inteiro, se não me engano, chega a 15% do seu valor. Em 6 meses, chegaria talvez a 30% até o fim do ano. Com essa descentralização, uma vez que a União, quando recebe dinheiro dos estados, ela não distribui entre os seus acionistas como se fosse uma empresa privada ou faz valorizar as suas ações no mercado. Ela tem que investir. E a necessidade de investimento em infraestrutura, em atividades fins por parte da União, é crucial para assegurar a brutal queda do produto interno bruto.
que, diga-se de passagem, queda que não diz mais respeito apenas e tão somente à situação global. Queda que diz respeito ao descontrole da economia pelo Banco Central.